Olá, família virginiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer o anjo cabalístico de número 65 da Mabiá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você virginiano, um presente para você virginiana. Bem, vejamos. Na casa 1, na energia do presente, nós temos um valete de copas. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos uma rainha de ouros. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos uma sacerdotisa, o arcano maior de número 2. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o valete de copas, nós temos o 7 de paus. Ainda nesta vibração, nesta energia, temos também a carta do 4 de copas. Sobre a rainha de ouros, nós temos o 2 de copas e também a vibração, né, da carta do 5 de espadas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a sacerdotisa, né, o arcano maior de número 2, nós temos o arcano maior de número 15 e também a carta, vejamos, do rei de paus. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens, né, de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o valete de copas, nós temos a carta da cigana. Sobre a rainha de ouros, nós temos a carta da estrela. E sobre a sacerdotisa, nós temos a carta da lua. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, a energia do presente ela será regida por um valete de copas, e esse valete de copas está sobre a energia da cigana, a energia feminina. Então, requer aqui que você observe um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Nós temos aqui a carta, né, da intuição, a inspiração ligada à criatividade ou talentos e empreendimentos, e tudo isso ligado à conexão com a criatividade, com a intuição. Então, nós temos o despertar de muita criatividade sobre você. Para alguns, aqui também pode ser o começo de uma nova relação, mas que você precisa soltar os sentimentos de mágoas do passado para que você se abra para uma nova perspectiva. Então, às vezes a gente sonha, idealiza muito as coisas, precisamos colocar os pés no chão. Aqui é algo, né, correlacionado à carreira, ao trabalho e ao despertar, como eu disse anteriormente, de muita criatividade sobre você. Mas há essa necessidade, né,
de soltar as mágoas antigas, porque essas mágoas antigas trazem um processo de negação, de desânimo ou até mesmo de decepção. É como se você estivesse perdendo oportunidades no presente, porque você está vivendo essa tristeza do passado, aí você se fecha para as novas relações, tem que ter esse cuidado. Aqui é um processo de estagnação emocional, uma sensação de aborrecimento ou até mesmo uma sensação de falta de sorte. Na realidade, é para você erguer a cabeça e agarrar as novas oportunidades que o universo está te dando. Às vezes a gente olha justamente para trás, para algo que nos machucou e acabamos aqui perdendo essas novas oportunidades. A outra pessoa, ela só pode dar aquilo que ela tem. Então, às vezes a gente se frustra dentro de um relacionamento porque nós projetamos algo no outro que ele não pode nos dar. E aí a gente traz esse sentimento, né, que machuca o nosso coração. Você tem que soltar isso até para que você possa se abrir para as novas conexões. E para aquelas que já estão numa relação, tem que focar aqui em algo novo ligado ao campo material, usando um pouco mais, né, da criatividade, porque tem a energia de muita prosperidade e de muita conexão com o campo intuitivo. Nós temos um 7 de paus, que é uma batalha, né? Combatendo aqui a opressão, a intimidação, a necessidade de defender aquilo que você acredita e parar aqui de defender os outros, né? Então, é você se esforçando ao máximo para você superar os teus obstáculos, que é um processo de defesa. Então, você enfrentando uma oposição, né, que parece ser aqui insuportável. Então, você vai precisar de coragem, heroísmo, viver por uma causa, mas defendendo aquilo que é importante para ti. Então, pode surgir conflitos também dentro dos relacionamentos, que irá exigir uma postura mais firme e defensiva da sua parte, no sentido também de reafirmar os seus sentimentos, de lutar por aquilo que você acredita, porque há aqui um processo de superação de barreiras internas e externas, também uma autodescoberta, onde você passará a defender aquilo que é importante para você, né? E não se conformar com menos e parar aqui de defender as outras pessoas, porque às vezes nós defendemos os outros e acabamos aqui um pouquinho para baixo, vamos dizer assim. A pessoa acaba te puxando energeticamente para baixo, então pare de defender aquelas outras pessoas que não farão o mesmo por ti. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos uma rainha de ouros sobre a estrela, né, que traz essa perspectiva de muita luz, de muito brilho e de muita proteção. Então nós temos aqui surpresas agradáveis, mas nós temos a conexão com o sustento, com a nutrição, né, com a figura feminina, a consideração aqui sobre cura do corpo físico, saúde, também ter cuidado com alimentação, fazer atividades ao ar livre, se nutrir, né, de alimentos que estão dentro da terra, como batata, cenoura, beterraba, enfim, se preocupar um pouquinho aqui com a estrutura óssea e sua nutrição. Mas a Rainha de Ouros traz sempre essa perspectiva de colheita, você é muito prática, sintonizada, né, com os ciclos e com as estações. Mas é uma mãe terra protetora, então o solo está fértil, tudo aquilo que você planta dará frutos, né? Então, aqui as coisas fluindo em direção à vida. Então, a vida sempre encontrará um caminho positivo para te guiar. Então, você passando aqui por todos os obstáculos, né? E esses obstáculos não se perpetuarão. Você trará aqui leveza, né? Então, é nessa perspectiva de trazer leveza e um olhar um pouco mais profundo para si.
Então é nessa perspectiva, né, de nutrir-se de coisas boas. Até porque aqui a energia da generosidade, é renovação, né? A Terra traz essa perspectiva, né, de reconheça, né, o corpo também como um milagre que ele é, onde você irá testemunhar todas as coisas que estão à tua volta. Então, é um ciclo, né, perfeito. Então, essa energia do sustento, mas que você precisa focar um pouco mais em ti. Até porque abaixo nós temos um 5 de espadas. E esse 5 de espadas, né, traz essa tentativa, né, aqui de alguém tirar uma certa vantagem sobre você ou buscar uma vitória a qualquer custo, mas uma necessidade aqui de expor, né, a sua fraqueza. Então, é alguém que vem ou que já está atrelado a você e que traz essa energia de tripudiação, de desonra, essa necessidade de progredir, de fazer ou levar sobre a sua energia, que você não irá permitir. Então, é desentendimentos, conflitos, sensação de insatisfação, brigas, discussões, motivadas, né, pelo orgulho, pelo egocentrismo, desta outra pessoa, e isso pode estar aqui envolvendo diretamente uma questão material, mas que você trará reflexão, compreensão dos motivos, né, por trás dessas brigas que tornam aqui os nossos ciclos, vamos dizer assim, um pouco prejudiciais. Mas há necessidade aqui, virginiano, virginiana, de se conectar um pouco mais com a espiritualidade, de ir a espaços, né, de cura, de conexão, estar aqui atrelado diretamente às novas amizades, né, ir a um centro espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe. É como se você precisasse aqui retornar a uma conexão espiritual do passado que você deixou um pouquinho de lado. Até porque esse 2 de copas é união profunda, equilibrada, com troca mútua e harmonia. Então, essa união onde a gente se vê estabelecido com essa outra pessoa, trazendo essa sensação de cura. Então, você acabará se vendo aqui refletido, refletida nessa outra pessoa como almas gêmeas, como dois corações que se encontram. Então, aqui são emoções manifestadas e essas emoções manifestadas levam a uma consciência espiritual. Então, cuidado apenas aqui com risco de dependência excessiva e, às vezes, a dependência excessiva compromete a tua própria individualidade, mas, como eu disse anteriormente, são almas afins que se encontram para que haja aqui uma elevação, uma manifestação espiritual. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp, como vai aparecer em algum local aqui da tela, né, a indicação do meu número. Bem, na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a sacerdotisa voltada à energia da lua. A lua é a manifestação, né, de um sonho. Então, traz essa perspectiva, né, de materializar e focar no sonho e também focar numa intenção, que essa intenção vem do alto sobre ti. E a necessidade de introspecção, ficar em silêncio, pois através do silêncio e da intuição você irá descobrir respostas. Então é conhecendo a si mesmo, a si mesma, né, as habilidades psíquicas, recordando aqui a uma sabedoria interior, mistério, serenidade, receptividade, você com uma grande visão e sabedoria inata, aprendendo aqui a observar um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Então nós temos um processo de inação, a necessidade de ficar em silêncio, meditar, antes de fazer uma determinada ação. Aqui também pode ser uma energia de carência ou até mesmo de passividade, então você tem que olhar um pouquinho para essas questões. Se você está vivenciando uma relação
há aqui segredos, emoções ocultas dentro desse campo relacional que virá à tona. Você não deve temer esse aspecto intuitivo, você deve confiar sempre na sua intuição e não apressar as coisas. Há aqui uma influência mística sobre você, onde o tarô diz aqui que um segredo será revelado, e esse segredo será revelado justamente em decorrência de uma energia masculina, porque abaixo dessa perspectiva nós temos o arcano maior de número 15 e temos também a energia, né, do rei de paus. Então há um processo de manipulação sutil sobre você. Aqui são os desejos mais fortes e apaixonados dessa outra pessoa, né, o domínio, o carisma, alguém que tem uma confiança brilhante, mas que quer ser o centro das atenções. É como se você estivesse lidando aqui com alguém extremamente egóico. Fala aqui de uma alta energia sexual, de uma alta energia de criação, paixão intensa, mas, como eu disse anteriormente, é a desconfiança, é os ciúmes, a possessividade, os conflitos dentro dos relacionamentos. Há uma atração irresistível, mas há uma disputa de força e de valores entre você e a pessoa amada. Então tem que ter esse cuidado aqui, porque é um processo de dependência. A ambição, né, desse masculino ou dessa outra pessoa que te prejudica, e você precisa glorificar o teu eu interior e trazer um pouco mais de desejo pela vida. Há uma manipulação, e essa manipulação ela vai sempre acontecer de forma sutil. Quando você perceber, você já está nessa teia e não consegue, né, sair dela. Para os solteiros aqui, pode indicar uma atração irresistível por alguém, mas cuidado para não se deixar consumir apenas pelas emoções. É mais uma energia aqui de diversão e não de conexão, né, um pouco mais profunda para os solteiros e as solteiras. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 65 da Mabiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 89 e a mensagem diz o seguinte: este anjo pode ajudá-lo, ajudá-la a atrair boa sorte e ter sucesso. Ajude os que precisam. Cuidado com aventuras sentimentais, Invoque este anjo para ter proteção, ser fiel aos seus ideais e se manter sempre confiante em Deus. Da Mabiá, anjo de número 65, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 89. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, né? Pelo like, pelo apoio aqui no canal e principalmente pelo apoio lá no nosso outro canal, o Vinícius Castro, onde eu relato um pouco mais sobre o meu cotidiano, até porque eu abri esse outro canal para que a gente possa aqui conseguir manter esse canal de tarô em funcionamento. Se possível, vai aparecer aqui nos cards um vídeo que nós publicamos recentemente. Dê uma passadinha lá, assista o nosso conteúdo, deixe o seu comentário. Isso será de grande importância para nós. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.